Vamos ao vídeo. Esse é um pouquinho mais extenso, eu acho que 5 minutos, não é isso, irmã Rainara? Cadê a Rainara? 5 minutos mais ou menos o vídeo, né? Preste bem atenção. Permita 4 minutos, 16 segundos. Ser tocado por aquilo que será transmitido aqui. Se puder apagar a luz, fica melhor. Obrigado. Aproveitem, últimas vagas, missões, aproveitem, últimas vagas, missões, aproveitem, últimas vagas, missões, aproveitem, últimas vagas, missões, aproveitem, últimas vagas, missões. Missões? Isso, missões. Meu Deus, eu sempre quis ser missionária. Está aqui a tua grande oportunidade. E como que eu faço pra trabalhar nisso? Acompanha até o nosso escritório, que é logo ali, e temos mais informações. Tá, vamos lá. Ô, Rogério, fica à vontade, tá? Pode entrar, Bianca. Licença. Olá, prazer, Fernanda, tudo bem? Prazer, Bianca. Então você está interessada em missões? Sim, desde pequena meus pais falam que eu tenho um chamado missionário. Então, temos uma vaga para o Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequiti o quê? Que país que fica isso? Não, é aqui no Brasil mesmo, norte de Minas, onde várias pessoas ainda não conhecem a Cristo. E pra quando que é? Seria pro final deste mês. O que você acha? Ah não, final desse mês não dá. Eu tô na metade do curso de medicina, não posso largar a faculdade agora. Medicina! Olha, a gente pode esperar você terminar a faculdade. O Vale será um ótimo lugar para você exercer sua profissão em missões. Mas então, lá o salário não é muito alto, né? É, o salário não é alto, mas pensa nas vidas que você levará a Cristo. Então, Fernanda, é que nesse primeiro momento eu tô pensando mais no retorno que eu vou ter disso, sabe? Então não vai dar, não vai ser dessa vez. Mas assim, quando eu tiver bem de vida eu volto a conversar com você, tudo bem? Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Olá, boa tarde. Prazer, Boa tarde. Fernanda. Podem se assentar. Dá licença. Você viu bem? Olha, uma agência missionária pertinho da nossa casa. Que bom. O que você acha? Que bom, temos trabalho com moradores de rua. Morador de rua não são aqueles que cheiram maus? Não é por causa disso que Jesus não ama eles. Mas bem, espera aí, bem. peraí. Você falava sempre antes de casar. Quero ir pra missão, quero fazer missão. Nós não casamos? Tudo bem, casamos, né? Vieram nossos filhos, cresceram, já foram embora, casaram, foram... E agora, inclusive, estou aposentado. Oportunidade, o que você acha? Por que você não quer fazer missão? Não, eu não tô A pondo oportunidade empecilho. não está, não? Eu só não quero Que é isso, então? trabalhar. Eu só não Calma, quero temos outros morador trabalhos. de rua. Só não quero trabalhar com... Vamos bem, vamos acabar com Me essa perdoa, me história, perdoa. bem. Ó, Fernanda, esse aqui é o Lucas, mais um que está interessado em missões. Muito prazer, Fernanda. Meu Prazer nome é é todo Lucas, meu. como o Rogério já havia dito. Tenho muito interesse de ir para o exterior, pois sou um empresário da área musical. Olha, Lucas, nós temos uma vaga para a Somália. Somália, Fernanda? Não, eu estava pensando em países como Suíça, Nova Zelândia, algo assim. Porque aí assim eu posso promover os meus músicos. Eu pensei em algo como Estados Unidos, quem sabe Broadway. Então você está interessado em sucesso, fama, dinheiro? Exatamente, vejo isso que é profeta, hein? Olha, Lucas, nós temos vagas para a Suíça, Nova Zelândia, Estados Unidos, mas não com essa sua intenção. Oi, Fernanda, como foi o dia? Quantas pessoas ingressaram em missões hoje? É, Rogério, já fazem 12 anos que eu estou em missões e você há 6 anos. E isso nunca muda. É, as mesmas desculpas, menina, novo demais, velho demais. Pois é, meninos, se nosso coração está triste assim, imagina o coração de Deus. Você pode olhar para o irmão do seu lado e perguntar qual é a desculpa dele? A gente ri, mas é sério, né, meus amados irmãos? Mas eu creio que Deus tem feito e vai continuar fazendo
e muitos dos nossos jovens adolescentes, irmãos e irmãs, vão nos surpreender em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmã Rafaela estará nos trazendo uma breve palavra também. Acabou de vir de um treinamento de missões, não é? Eu não sei se foram 14 dias, algo próximo disso, e ela vai nos trazer algo a respeito daquilo que ela vivenciou na área missionária lá no campo. Paz do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou ler aqui em João 3,16, bem conhecido. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Irmãos, nós tivemos ali 5 a 6 dias em um estudo teórico interno, e onde nós aprendemos a palavra de Deus, aprendemos sobre temas maravilhosíssimos, e inclusive teve um devocional que nós fizemos, que eu achei interessante esse vídeo, essa pergunta. E no devocional nós perguntávamos uns aos outros: o que você abandonou, o que você deixou para você estar aqui? E cada um de nós começou a relatar coisas fortes e muito, muito interessante, que nós deixamos coisas nas nossas casas, cada um, que eu achei interessante, que cada um tinha realmente abandonado algo para estar ali, para fazer aquela obra ali e receber aquele conhecimento da parte de Deus. E realmente é muito, muito, muito importante que nós venhamos ouvir o que foi relatado agora nesse vídeo, né? E também o que foi passado para nós ali naquele curso teórico. E ali nós aprendemos um princípio para evangelizar, mas um dos caminhos para evangelizarmos, né? Mas que tem muitos outros. E ali nós fomos aplicar no curso prático. Nós fomos enviados ao campo. Eu estive ali na Vila do Beja, com mais 2 grupos. Foram 2 grupos, o meu grupo e mais um grupo de 10 pessoas cada grupo. E nós saíamos a evangelizar pela manhã, à tarde. À noite nós fazíamos cultos ao ar livre, ou nas praças, ou íamos aos cultos na igreja da Vila de Beja. E era muito importante, cada casa que a gente chegava, como as pessoas tinham sede ali de Deus, como as pessoas abriam as portas, queriam ouvir. Eu, pelo menos, particularmente, eu não encontrei ninguém que me dissesse não, mas teve alguém do grupo que relatou que foi uma casa que disse não. E ali eu observei que o catolicismo imperava naquele lugar, e foi bem difícil por conta que o catolicismo, apesar de eles não lerem tanto a Bíblia, mas é muito forte. Quando nós começamos a evangelizar ali, nós começávamos com João 3,16, e nós íamos para Romanos, assim como nós aprendemos, né? E dependendo, nós passávamos para algum outro livro ou versículo. E as pessoas recebiam e ouviam abertamente, mas quando a gente lançava o convite, quando falava assim a frase aceitar a Jesus, aí elas davam um passo para trás. Então, o católico, quando ele ouve essa frase aceitar a Jesus, né, ele já dá um passo para trás. Então, aí nós íamos para Apocalipse e nós tentamos. Teve um jovem que eu achei muito interessante. Nós entramos em um ramal pela manhã e nós íamos abordando as pessoas, e eu já tinha abordado algumas pessoas. Eu disse: Senhor, eu quero ganhar uma alma para Ti, Senhor. Eu ia falando para Deus: Senhor, eu quero ganhar uma alma para Ti, Senhor. Quero que alguém agora diga assim, alguém diga assim. Aí
me lembro que uma monitora estava ao meu lado e ela disse assim, não, mas a semente foi plantada. E realmente, tudo que nós falamos, as pessoas abertamente ali ouvindo, porém, quando dizíamos aceitar a Jesus, elas recuavam, mas aquela semente foi plantada. Mas o interessante, o incrível foi que logo à frente nós abordamos um jovem que estava sentado e nós começamos a falar e ele começou a rir. E eu não sei se ele riu de nervosismo, não sei o que foi, que ele começou a rir. Aí nós fomos para Apocalipse falar, né, sobre o lago de fogo, essas coisas mais profundas que é importante falar, que é importante, é pesado, mas é importante as pessoas saberem, é importante nós falarmos a verdade, né? E aí nós começamos a falar e falamos, e ele começou a relatar uma situação que aconteceu na vida dele. Ele teve um sonho, que nesse sonho vinha um homem de capa preta e falou para ele que ele daria tudo para ele em troca da alma dele. E ali nós fomos conversando, porque o evangelismo não é apenas nós que falamos, o evangelismo, pelo menos que eu aprendi, é um relacionamento, né? É um relacionamento. E aí nós conversando, e ele relatou outra situação, que ele viu um homem de branco próximo da janela dele, tinha sido antes do dia que nós fomos lá, no dia anterior. E eu disse, então, aí ele disse, então é um sinal e que vocês estão aqui falando de Deus, e ele se mostrou para mim. E eu disse, realmente, ele perguntou, como é que eu faço para aceitar Jesus? O que eu preciso? E naquele momento ali, eu falei para ele, né? Eu digo, você vai levantar as mãos, nós vamos orar por você, você vai repetir as palavras que nós vamos falar. E nós começamos a orar por aquele jovem, e ele quis, nós convidamos ele, porque ele era católico, convidamos ele para estar no culto. E ele disse que iria visitar, sim. Então, irmãos, as almas, elas realmente estão sedentas. As almas estão sedentas por Cristo. Todos os dias, almas caminham ao abismo. Todos os dias, almas descem ao inferno. Nós estamos aqui vendo o mundo natural, porque o mundo espiritual não é aberto aos nossos olhos. Mas nós sabemos que aqui, agora, existe uma atmosfera espiritual. E aqui agora, nesse exato momento, está havendo uma guerra pelas almas, porque Deus, os anjos de Deus guerreiam pelas almas, e o inimigo guerreia pelas almas, porque ele quer as almas. Então, nós sabemos que há uma guerra espiritual constante. Almas descem ao inferno todos os dias, que nós precisamos proclamar o Evangelho, precisamos levar a palavra de Deus a todos, a nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro. A gente não precisa ir ao campo para falar do amor de Deus, precisamos falar do amor de Deus nas ruas do nosso bairro, por exemplo. E é importante que nós venhamos fazer um relacionamento com essas pessoas. Quantos de nós passamos todos os dias na rua da nossa casa e não falamos com o nosso vizinho ou com as pessoas que estão ali que nós não conhecemos? É importante você cumprimentar todas as pessoas, criar um vínculo, criar uma amizade. A partir dali você vai ganhar essa alma para Jesus. Então eu te pergunto, até que tanto é importante uma alma para você? Até onde é importante uma alma para você? A ponto de você fazer uma amizade com aquela pessoa e ganhar aquela alma para Jesus? Ou a ponto de você só convidar ela para vir para a igreja, ela dizer não e você encerrou ali? Não, irmãos. Ganhar uma alma é ter um relacionamento de tempos para você ganhar aquela alma. E dedicação e oração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção, né, meus amados? Isso nos alegra o coração, a gente fica extremamente feliz e orando, continuando em oração para que Deus possa levantar essa juventude toda, esses jovens que estiveram participando desse treinamento, que possam estar cada vez mais aptos, dedicados à obra do Senhor. Estes dias, eu fui abordado pelo meu irmão, o diácono Ronildo, ali em Capanema, e ele inclusive veio em casa na ocasião, e testemunhar a respeito de sua filha, a Keren. A Keren tem mais de 20 anos de idade, e a Keren fazia o curso de odontologia numa universidade particular em Belém. E Deus incomodou ela, tocou no coração dela, tocou no coração da mãe, tocou no coração do pai, e se manifestou através de profetas,
E a Karen não teve outra saída senão trancar a faculdade dela de odonto. Já estava terminando, estava no finalzinho, não lembro exatamente qual semestre. E hoje, agora dia 29 de janeiro, ela partiu com uma equipe e durante 2 anos e meio estarão num treinamento ali no Paraná, aonde estarão sendo treinados para serem enviados como missionário. Eu disse para ela que eu me orgulhava muito dela e disse para ela que eu era, naquele dia, o tio mais feliz do mundo, que ela estava realizando o sonho, tanto meu quanto do pai dela, e foi uma benção, a gente chorou um bocado, todo mundo junto lá na sala de casa. E hoje a Karen está ali, estudando a palavra de Deus, treinando, e isso é extraordinário, isso é lindo. A Rafaela falou uma coisa muito interessante aqui, o mundo espiritual. Lá na Coreia do Sul, os crentes são conhecidos como feiticeiros e bruxos. Eu li um livro em 2000 que dizia que a igreja na Coreia do Sul era a maior igreja, que é o evangelho pleno, evangélico, do mundo. Naquele ano eles tinham 800 mil membros. O templo central, na capital, acho que é Seul, né? Da Coreia do Sul, é um edifício de 800 mil membros. E quem vinha para o culto de manhã não podia vir à tarde, que vinha à tarde não podia ir à noite, porque não tinha tanto espaço. E olha que era um edifício, não é? A estrutura. E a igreja lá, eles têm uma montanha. A igreja comprou uma montanha, e a montanha é cheia de buracos, de cavernas. E os crentes vão para lá e passam 3 dias isolados dentro do buraco, orando, jejuando. E é aqueles crentes que saem na rua e Deus vai usando, profetas mesmo. Então eles são conhecidos porque eles estão nessa dimensão que a Rafaela falou, né? Que é uma dimensão espiritual muito extraordinária, muito grande. É um mundo paralelo que nós vivemos. E aí eu quero te perguntar, qual é o mundo que tu tem vivido? É o do mundo digital, é o do WhatsApp, é o do Insta, é do Face, é do Netflix, é de maratonar não sei o quê? Qual é a baboseira que você tem empurrado na sua goela abaixo, empurrado o Espírito Santo para longe da tua vida, quilômetros da tua casa? E o que é que você está fazendo essa noite aqui? O que você produziu? Ou você vai continuar dando? Qual é a sua desculpa? Né? Que foi o vídeo que nós lemos ali. Né? Então nós estamos numa histórica situação bíblica, aonde o ponteiro está já chegando na meia-noite. De todas as situações que nós temos visto, Israel como sendo a videira, como sendo o relógio de Deus, e todos os acontecimentos, só não vê quem realmente não quer. E nós queremos conclamar essa igreja, que se aprofunde mais na vida espiritual, que se dedique mais na sua vida espiritual, que pegue esse negócio de missões e não perca mais tempo criticando. Não fique do lado de lá, senão você vai ser atropelado. Não é? Venha para o lado da locomotiva, venha para o lado do exército que vai vencer, venha para o lado de quem mete a mão no bolso sem criticar, sem falar em dinheiro. Tem que mexer com isso, não tem para onde correr. Nosso missionário não se alimenta com pedra, nem com pau, nem com folha. Né? Eles precisam de recursos financeiros e nós vamos continuar abençoando esse povo. Repito, meu sonho é que o meu Gustavo, que aqui está, o meu Miguel, que aqui não está, o meu Reinaldo, que ali está, se amanhã ele disser, pai, eu quero ser missionário, me manda para qualquer lugar do mundo, me isola numa instituição dessa para mim aprender uma língua, vai na hora, meu filho, nem que eu venda meu carro, venda minha moto. Nós estamos nas últimas horas. Acabou o tempo de perder tempo, meus amados irmãos. É o tempo de avançarmos em nome do Senhor Jesus. Nesses últimos 8 dias, nós enterramos 2 familiares. Mais para o lado da família da Neide, para o lado da família de minha esposa e de minha sogra. Ou seja, o Senhor está balançando a árvore, os frutos têm caído, e o nome do Senhor tem sido glorificado, e a igreja avança. Venha para o lado de quem está avançando em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor, irmã Diamara. Só estava aquecendo aquela hora. Vamos louvar o nome do Senhor. Antes da Diamara, sente mais um pouquinho, descanse mais um pouquinho a garganta. Nil, né? Douglas vai louvar. E enquanto Douglas louva, nós estaremos contribuindo dízimos e ofertas. Aí aquela oferta que o tesoureiro do departamento vai colher no seu departamento. A igreja fique à vontade também para estar dando a sua oferta voluntária, o seu dízimo. Tá? E nesse mesmo momento, o tesoureiro do departamento faz aquela coleta de praxe. Aí sim, após o Douglas, a irmã Diamara tem a sua oportunidade. Mais uma, não é? Pode estar cantando 2 hinos, irmã Diamara? Amém?
A senhora preparou 15? Louvado seja o nome do Senhor. Douglas, canta, depois tu ensaia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Santo é teu nome, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde e o produto da oliveira
Santo és o teu nome, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Mandaram recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu. O seu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando nada de Jesus voltar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu. Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Olha só, todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega, pois no esquife Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega, pois é a pedra e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega. Só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, diziam: se tu tivesse aqui, ele não morreria. Mas Jesus disse: Marta, com sua voz tão calma, o seu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar eu vou soprar o vento e vou fazer o impossível acontecer. E a minha glória tu vais ver, eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade, vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida pra você. Porém, meu filho, tem um segredo pra você ter a vitória. Canta, igreja, remove a pedra. Faz um milagre entre os teus, vou operar. Remove a pedra que eu curo, eu saro, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo e acalmo. Eu entro na guerra, eu sou livramento. Eu tiro embora seu quebra-lança e corto o arco. Pra o teu problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta te digo: sou vida, creia tão somente, eu sou o que sou. Pra o teu problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta te digo: sou vida, creia tão somente, eu sou o que sou. Você pode glorificar o Senhor, porque Ele está aqui nessa noite. Sou o que sou. Aleluia. O tempo do Senhor é perfeito, irmãos, e agradável. E a gente não se decepciona quando a gente espera no tempo do Senhor,
porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso na nossa vida. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Jesus está voltando, irmãos, e os campos já estão brancos para a ceifa. Oh, Jesus conta comigo e com você para essa grande obra. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, porque o Senhor conta comigo e conta contigo. Nós somos fortes, somos corajosos. Aleluia. E Ele confiou a nós esta obra em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Junto ao povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, ei, eu vou marcar a tua história. Te darei um livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Oh! Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. E aí? E o Senhor disse a Gideão: ainda tem. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou agora os ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. E então o povo ouviu e começou a voltar. Voltaram 20.000, aleluia. Porém há momentos que Deus quer agir diferente, muitas vezes nós não entendemos. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que todo aquele que eu te disser, este irá contigo, este irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Aleluia. Oh glória. Olha o que aconteceu. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Oh, pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, esse voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era o que, querido? Era escolher somente mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos, porque
o cântaro e toque as buzinas. Não tente entender. Olha pro teu irmão e diga pra ele o resultado. Profetiza isso nessa noite. Oh, vitória, vitória. Deus está entrando com livramento na tua casa. E o resultado, vitória, vitória. Oh, aleluia. Se 32 mil não querem ir, Deus usa os 300. Mas como? Mas 300 com buzina, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Se 32 mil não querem ir, Deus usa os 300. Aleluia! Aleluia! E a vitória é do Caissaraú em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está crendo na vitória? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não poderia dar mais certo esse horário, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Já estaremos daqui a pouquinho passando para o nosso ministrante esta noite, mas antes nós tivemos a ausência de nossa secretária e por esse motivo eu gostaria de mencionar os nossos visitantes, mas eu queria a gentileza dos nossos visitantes. Eu fui informado do nosso amigo, irmão Roberto, que está ali atrás, né, a convite do nosso irmão Sandro, e aqui está, um prazer, uma alegria muito grande recebê-lo, satisfação imensa mesmo. Vejo ali o diácono Laudeci, né? Alguém conhece o diácono Laudeci, irmã Janaína? São de casa, né? Mas estão a nos visitar. Perdão. Já vamos chegar lá, mesmo. Fica calmo. Tatu e o presbítero Ari pelas sogras de vocês. Que benção. Eu ia mencionar Leonardo Vitória, a idade, irmão. E a pequena Lia, glória a Deus, também nos visitam. Aí eu queria pedir a gentileza à sogra do nosso querido irmão Paulo, mãe da Aurenice, né? Diretamente de Mariana, é isso, irmã? Benção, terra do açaí grosso. Está também nos visitar. Eu queria pedir a gentileza que os irmãos ficassem de pé, por favor. Roberto, Lau, Janaína, Leonardo. Ah, tá. Obrigado. A banda, meu irmão. Esse pessoal aqui, como já foi mencionado, são bênção. Tocam no Pará, tocam no Piauí. Comeram buchada de bode lá, não? Tem que comer. Se não for Piauí, não comer buchada de bode. Estão aqui a nos dar esse prazer, essa honra de estar conosco, louvando o nome do Senhor Jesus. Vocês poderiam ficar de pé também, meus amados, por gentileza? Então vamos lá. Mais alguém que eu não mencionei, que nos visita? Oi? Está aqui, filho e o obreiro lá. Ah, o sogro. Eita glória. Aí é outra benção. Pois não? Sim. Tá, vai me ajudando aí. Tá, não, aqui é um negócio especial, diferente. Gabriel? Pois é, eu ia perguntar mesmo. Fica de pé aí, Gabriel. Tá tudo bonitão, quem tá bonito tem que ficar de pé. Gabriel, então vamos lá, que agora eu me preocupei. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Alguém da banda aqui vai ficar sem, né? E para não ter confusão, a gente deixa a banda sem e depois paga uma pizza. Vocês comem pizza? Não? Nossa secretária de missões, a irmã Rainar, fica de pé, Gabriel, você não vai ganhar a parada aí mesmo. É um simples lembrancinha para os nossos amados irmãos, tá bom? Enquanto ela distribui, mesmo sentado, vamos lá. Visitantes, sejam bem-vindos. Tua presença é um prazer. Jesus, estamos dizendo, Caissaraú ama você mais uma vez, ó visitante, sejam bem-vindos. Tua
presença é um prazer. Por Jesus estamos dizendo: ama você. Glória a Deus. Deus abençoe nossos queridos visitantes. A igreja quer recebê-los com muita alegria e satisfação, deixá-los à vontade. Se é verdade, diga amém. Amém. Sobrou 2, Rainara. Um tem que ser do pregador e o outro depois a gente joga ali no meio dos meninos. Meus amados, está conosco, mas antes, culto em ação de graças. Vamos lá, a irmã Silene oferece o culto em ação de graças pelo aniversário do seu digníssimo esposo, irmão Rosivaldo, nosso sonoplasta. Que hora é o bolo? Irmã Sirlen, bênção, ação de graças. Oferecimento por bênçãos recebidas, Diácono Lauro por bênçãos recebidas, Auxiliar Santo por bênção recebida, Elton por bênção recebida. Mais alguém quer oferecer esse culto por bênção recebida? Glória a Deus por isso. A igreja quer assim confirmar-se, fazer participante de oferecimento deste culto de missões hoje em ação de graças por bênção recebida. Se é verdade, diga amém. Amém. Meus amados, está conosco, eu faço isso com muita alegria e satisfação. Deus tem me dado a honra de estar ao lado de pessoas cuja índole é intocável, né? E o presbítero Max Vani faz parte desses homens, embora nós não tenhamos um convívio mais aproximado ou de longas datas, mas eu olho para homens de Deus como este homem e me dá uma alegria e satisfação tão grande. E Deus, ele tem me dado essa graça de estar próximo de homens tão cheios de Deus, tão voltados para a obra do Senhor, que vivem a obra do Senhor. Se não fosse isso, eu acredito que não teria razão para estarem vivos, não é? E a gente fica muito feliz pela idoneidade, pela hombridade, pela disposição, pelo caráter do nosso querido irmão Max, presbítero Max Vani. Irmão, esse homem deixou a igreja dele hoje, né? Para estar aqui nos atendendo. Então a gente fica extremamente feliz, a gente sabe do tamanho da responsabilidade de um dirigente sair da sua congregação, ainda mais uma congregação do Fonte Boa, assim, que é uma congregação grande, né? E a gente se sente ainda mais honrado com este sacrifício em poder estar atendendo o nosso convite. A igreja se sente feliz. Eu quero convidá-las a ficar de pé em nome do Senhor Jesus, assim também como a presença do seu sogro que ali está. Qual é o nome dele, Max? Nosso querido irmão Haroldo e o grande Caio. Deus abençoe Caio, que está também a nos visitar e acompanham o presbítero Max. Vamos lá no 3, como de costume. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Decidam-se a voltar e voltem sempre. Muito bem. Bênção de Deus. Podeis assentar. Auxiliar Sandro vai fazer aquela oração curta e grossa, apresentando aqui o nosso presbítero Max Vani, que estará ministrando poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Ficar em pé mais uma vez nesta noite. Vamos apresentar o servo do Senhor que irá ministrar a poderosa palavra de Deus. Bendito Deus e Pai que está no céu. Nós te louvamos, meu Pai bendito, por tudo que o Senhor já tem feito nesta noite, meu Pai. Queremos te apresentar o teu filho, o teu servo, meu Deus amado, a qual o Senhor escolheu nesta noite, meu Deus amado e santo, para transmitir a tua palavra, Senhor. Nós oramos para que o Senhor venha usar ele poderosamente, meu Deus bendito, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Sandro. Aleluia. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Quantos estão tristes com Jesus, diga amém. Quantos estão alegres com Jesus, diga amém. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Deus é santo. Deus é justo. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. É uma satisfação imensurável poder estar com os irmãos. Estivemos outra vez adorando a Jesus, junto com os irmãos. Pastor Sebastião estava ministrando. E hoje novamente eu vim aqui adorar a Jesus com os irmãos. Eu sempre costumo dizer que a maior satisfação do crente ao chegar na congregação não é a responsabilidade de um hino que vai
que vai entoar, a responsabilidade e o compromisso do culto que vai estar dirigindo, mas a responsabilidade, o compromisso está lá em João, capítulo 4, que diz que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Estou feliz em estar junto aos irmãos. Como já mencionado, está ali meu sogro, o irmão Haroldo, né? Meu filho, Caio Miguel. E viemos aqui adorar a Jesus juntamente com os irmãos, trazendo um abraço muito forte da congregação Fonte Boa 5. Rever nosso irmão, nosso amigo Reinaldo, irmão Elton, irmã Marcilene. São muitos amigos que devo parar por aqui. Irmão Sandro, ali o segurança ali na portaria. Gilmar. Não é porteiro, é segurança. Deus abençoe o Ministério de Louvor, Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe. Irmã Dulce, já viu o Mateus, pedacinho do céu, Deus abençoe. Deus abençoe todos os amados irmãos. Ore por nós para que Deus nos dê graça para ministrar aquilo que Ele tem para entregar sobre as nossas vidas. Eu convido a amada igreja, por gentileza, a ficar de pés. Pastor Câncio é uma pessoa que nos acompanha desde que aceitamos a Jesus, e é uma satisfação muito grande tê-lo também como amigo. Deus continue abençoando, dando vitória a tudo em todos. Irmão Reinaldo, daquilo que ele falou, para mim também a recíproca é verdadeira. Deus continue abençoando, meu amigo. Vamos lá em Jeremias, capítulo de número 11, versículo de número 19. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 11, versículo de número 19. A epígrafe deste texto vai trazer como tema a conspiração que houve contra Jeremias. Falar um pouco do chamado desse servo do Senhor e realizando um paralelo com o trabalho que hoje se desenvolve, o culto de missões, que chama a nossa atenção concernente à consciência missionária, a responsabilidade que temos como povo do Senhor a esse respeito. Os irmãos encontraram, diga amém. Amém. Jeremias capítulo 11, versículo 19, diz assim: E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Amém, amados. Podeis tomar assento. Queridos, amados irmãos, o trecho da palavra do Senhor nosso Deus, a epígrafe desse texto vai falar sobre a conspiração contra o profeta Jeremias, um confronto que houve muito forte a respeito deste servo do Senhor com os moradores ali de Anatote. E nós estamos falando a respeito de missões, a visão missionária, o chamado de Deus para os seus filhos, o chamado de Deus para o seu povo e o chamado de Deus para a sua igreja. Assim como já também mencionado, se não for missões, não existe razão
da nossa existência. Missões está no coração de Deus e é necessário que também ela esteja no nosso coração. Nós traçamos a respeito de alguns tópicos concernente a tão grande importância, a grandeza dessa obra. Missões se faz com os joelhos daqueles que oram, missões se faz com os pés daqueles que anunciam, missões se faz com as mãos daqueles que contribuem. Só que no decorrer do tempo nós começamos a entender que missões você deveria escolher um desses pontos. No demais nós passamos a entender que não. Nós como igreja não temos a liberdade de escolher um ponto. Nós temos que viver os 3 pontos. Nós devemos sim orar, e se você tem condições, não adianta dizer Deus lhe abençoe, tendo condições de se aprofundar nessa obra, nesse trabalho. Então é com as mãos sim daquele que oferta e também com os joelhos que oram, e esses mesmos joelhos estão anunciando a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: bem-aventurado é aquele e conformosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, daqueles que anunciam a paz. Deus nos chamou nessa grande incumbência, Deus nos chamou nesse grande propósito, Deus nos chamou para este grande ministério. Os anjos anelaram realizar esta obra, desejavam realizar esse trabalho, mas aprove a Deus pela sua misericórdia, vontade e querer, que estabelecesse essa obra para que fosse realizada através da sua igreja, através dos seus filhos. Nós como igreja, quantas vezes eu já fiz isso, e eu acredito que você em um dado momento, em algum momento também orou dessa forma, dessa natureza: Senhor, me enche do seu poder. Jesus, me enche do seu poder. Me enche do teu poder, que eu quero ver as tuas maravilhas. E pedimos essa unção, nós pedimos essa graça de Deus para as nossas vidas. Agora, essa unção que Deus ele tem para derramar sobre a sua igreja, essa unção, ela é do tamanho da sua missão. Não adianta querer pedir a unção se nós não abraçarmos a missão. Então, nós só vamos receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, concernente a essa graça de unção na vivência de um ministério, a partir do momento que eu venha a me entregar cada dia mais e mais para Ele, a viver esse propósito. Então, não existe uma unção derramada sem o propósito. Há necessidade de que haja um propósito, há necessidade de que venhamos abraçar este propósito. Então, a unção que Deus tem para a sua vida vai ser do tamanho da sua missão. E quando nós passamos a entender esse pressuposto, nós vamos compreender também que só vai haver sentido da nossa vida aonde tiver uma necessidade. A nossa vida só faz sentido aonde houver uma necessidade. Eu acho que você até ficou triste com isso. Parece ser uma questão que alguém só olha para mim quando precisa de mim. Na hora que ninguém precisa, ninguém olha para mim. Na hora que eu preciso, ninguém olha para mim. Essa é o peso do chamado de Deus. Geralmente vão olhar para você na hora que precisam de você. E é nessa hora que esta unção vai fazer a diferença sobre a sua vida. A grande questão é que muitas vezes nós estamos pedindo essa unção, nós estamos pedindo a Deus essa presença, mas nós não estamos nos expondo a ela. Nós não estamos nos expondo à presença. Nós não estamos nos expondo a essa condição de ser cada dia mais e mais cheio de Deus. Às vezes nós estamos orando no nosso quarto, estamos buscando ali de portas fechadas, nós estamos buscando nesses momentos que criamos de oração dentro da congregação. Só que muitas vezes nós não nos expomos de chegar realmente aonde está o problema, onde será necessário que você esteja para que Deus venha utilizar da sua vida como uma instrumentalidade para mudar quadros, mudar a situação. Então é por isso que a unção que Deus derrama sobre a sua vida
é somente para atender às necessidades. E nunca será quando eu quero, aonde eu quero e aonde eu sinto vontade. A minha vontade é para ali, a minha vontade era isso. E faz igual Paulo, eu queria ir para a direita, ele está me mandando para a esquerda. Eu queria ir para a esquerda, ele está me mandando para a direita. Porque aqui quem manda é o Senhor. Nós somos apenas servo e Ele é Senhor das nossas vidas. O Senhor, Ele nunca será servo, e o servo, ele jamais será Senhor. E todo servo, a Bíblia diz que ele tem que cada dia tomar a sua cruz e seguir após Ele. Então, sem crente, sem cruz, ele não é de forma alguma o discípulo de Jesus. Então Deus, Ele nos chama com um propósito, Deus nos chama com uma unção, Deus nos chama com ministério, e não existe a unção sem propósito. Deus está levantando um homem chamado Jeremias, homem de Deus, servo do Senhor, onde a sua mensagem, em dados os momentos, e quantos momentos, é externado através de lágrimas, através de choro, através de sacrifício. Um chamado que é muito mais do que um chamado, é uma missão. Existem pessoas que têm um chamado, agora a missão é muito mais pesado do que um chamado. A missão vai muito mais além do que um chamado. Jeremias, ele tem uma missão da parte do Senhor, e toda missão, ela traz sobre si uma série de situações, circunstâncias que vêm para tentar atrofiar este chamado de Deus sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu servo. Jeremias, no capítulo de número 11, ele está relatando algo que Deus havia revelado para ele. Haviam sido estabelecido um conluio contra a vida deste homem de Deus, contra a vida deste profeta. E nessa reunião de pessoas, estabelecido na cidade chamada de Anatote, que estava na terra de Benjamim, contra a vida deste profeta, homens se juntaram para tirar, exterminar a vida deste homem de Deus, do profeta do Senhor, deste homem chamado o profeta Jeremias. A reunião estava estabelecida, a sentença estava decretada, e Deus veio e mostrou e revelou para o profeta aquilo que nas escondidas estava sendo estabelecido contra a vida dele. Queridos irmãos, a Bíblia diz que não existe nada nessa terra que irá acontecer sem Deus outrora antes não está mostrando, revelando aos seus santos profetas. Deus ainda fala, Deus ainda mostra, Deus ainda revela, Deus ainda é Deus e é Senhor desta igreja, desta obra, deste santo e glorioso trabalho. E Jeremias, Deus, ele mostra para ele o que está acontecendo. Deus diz para o profeta Jeremias que os homens ali se levantaram e disseram: nós vamos nos levantar, nós vamos quebrar com esta árvore, nós vamos arrancar os troncos, nós vamos dizimar as raízes e nós vamos romper com todos os frutos que existem nesta árvore. Vamos tirar este profeta se ele continuar a falar isso que ele está pregando, isso que ele está ministrando. E eu pergunto, por que tanta raiva deste profeta? Por que tanta aversão a este profeta? Queridos, Jeremias está na terra de Anatote. Anatote é um nome dado muito anterior a Israel ter entrado ali na terra prometida. Só que antes de Israel entrar, ali naquela terra se estabeleceu uma adoração, um culto a uma deusa chamada Anate. Anate representava 4 tronos. Cada trono, ele estabelece um critério de poder, de domínio sobre principados e sobre potestades. Anate existe 4 letras. Cada letra representa um trono, e cada trono ele representa o domínio sobre potestade e sobre principados. Mas eu estou falando de um conluio, de uma reunião de ordens espirituais que se estabeleceram na esfera espiritual contra a vida do profeta. Na maioria das vezes na Bíblia Sagrada, quando vai falar
que profetas foram mortos por adoradores de Anate, era porque o sangue dos profetas representava um sacrifício diante do altar de Anate. E esses homens de Anate, na verdade, quando a Bíblia fala que as terras foram distribuídas para o povo de Israel, o Senhor, ele disse: olha Moisés, olha Josué, tu vais determinar a área da terra, e determinada área fica para essa tribo, e foi dividida. Azerto fica aqui, olha, Dan, tu vai ficar para ali, Issacar, Zebulon, vocês ficam na sua, e cada um na sua mediação, na sua região. Aí os levitas vieram e disseram: e nós? O Senhor disse, eles disseram: e nós já, o Azé, ele tem a área dele, Dan, Naftali tem a área dele, e nós? Ele disse: meu, não se preocupe, cada um vai ter a sua terra, mas a parte de vocês será a minha presença. A Bíblia vai dizer que quando eles vão atravessando ali o Rio Jordão, havia o Rio Jordão que estava sendo o limite de ultrapassagem do povo de Deus para a terra prometida. E quando eles vão entrar ali por aquele Jordão, o Senhor disse: olha, os levitas, os sacerdotes, eles vão na frente. E quando eles forem na frente, eles vão levando a arca. E quando eles chegarem lá no meio do rio, eles vão parar. Eles vão pisar na água. Eles vão molhar os pés e vão chegar lá no meio do rio, vão parar. Quando eles pararem, eu estou diminuindo a correnteza, vou dividir aqui no meio, e o povo vai passar aqui a pé enxuto. E os sacerdotes foram passando com a arca da aliança. E quando chegaram lá no meio do rio Jordão, a Bíblia diz que vai passando Azê, vai passando Issacar, vai passando Zebulon, vai passando as tribos, vai passando os animais, vai passando o ouro, vai passando a prata, louvado seja o nome do Senhor. Mas os levitas, os sacerdotes ficaram no meio do rio Jordão. Queridos irmãos, todos passaram com seus bens, todos passaram com a sua posse, mas os levitas estavam no meio do Rio Jordão. Esses passavam com as suas formações, esses passavam com o seu ouro, esses passavam com a sua prata, esses passavam com as suas fazendas, mas somente os sacerdotes de Deus estavam ali no meio do Rio Jordão, segurando a arca. A arca representa a presença do Senhor nosso Deus. Não tem problema, você vai prosperar. Não tem problema, você será abençoado. Não tem problema, você será abençoado na cidade, você será abençoado no campo. Mas existe alguns que o Senhor está te dizendo: olha, não vá mais adiante, porque o que eu tenho para a tua vida é a arca, é a minha presença, é a minha graça, é chamado, é ministério meu para com a tua vida. Só que a grande questão é que quando eles entram ali no Rio Jordão, os primeiros que pisam ali naquelas águas, que molham os pés, são os sacerdotes, para que os outros passassem sem molhar os seus pés. Aquele que abraça um propósito de Deus, aquele que abraça um chamado de Deus, aquele que mergulha nesse propósito, querido, muitas vezes você vai ter que molhar assim os seus pés. Você vai passar dias de choro. Você vai passar dias que não vai ser compreendido. Por quê? Para que outras pessoas, quando enfrentar o mesmo obstáculo, você já mostrando o caminho das pedras, molhou os pés, mas outros não vão molhar. Essa é a questão de liderança. Essa é a questão de propósito. Essa é a questão de chamado. Você vai na frente enfrentando as pedradas, para que outros possam passar sem enfrentar os obstáculos que você enfrentou. E o profeta Jeremias está nessa situação de choro, de angústia, de tribulação, de perseguição, de abandono, de rejeição, porque eles se reuniram ali, os adoradores de Anate, ali em Anatote, e vale salientar, queridos, que esse povo de Anatote que está ali, quando Israel entra ali em Anatote se estabeleceu uma região onde habitavam os sacerdotes de Deus. Os sacerdotes do Senhor estavam em Anatote.
Então, os próprios sacerdotes agora na época de Jeremias são os mesmos que estão virando a costa para Jeremias e atentando contra a vida dele. E Jeremias agora está olhando, perguntando o porquê que essa perseguição, o porquê que essa não foi A, B ou C que lhe falaram. Não, quem mostrou para ele foi o próprio Deus. E a resposta para essa perseguição ao ministério de Jeremias, o primeiro é: Jeremias era um pregador da verdade. Jeremias era pregador da verdade. Jeremias não era aquele pregador do politicamente correto. Jeremias não era aquele pregador para estabelecer vínculo com a vizinhança. Jeremias não era aquele pregador que ministrava para que as pessoas assim o estimassem e assim ele viesse agradar as pessoas. Jeremias estava mais se importando de agradar a Deus, o Senhor, que criou os céus da terra. Não adianta, queridos, falarmos aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que agrada as pessoas, porque a responsabilidade é toda do profeta. Mas quando você prega, você fala, você anuncia aquilo que Deus determina, pode dormir, pode descansar, pode dormir, pode colocar a cabeça no travesseiro, porque Deus no céu está bradando ao teu respeito, pegando a tua palavra, trazendo à existência coisas que não existem, para mostrar que Ele é Deus e é Senhor, e dá vela sobre a sua igreja nesta terra, a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Oh! Louvado seja o nome do Senhor. Estabeleceu-se essas situações contra a vida deste profeta, deste homem de Deus, deste servo do Senhor. Primeiro motivo da perseguição foi: ele denunciou a maldade do povo. Eu falei sobre 4 tronos estabelecidos através desta divindade chamada Nate. Uma divindade que estabelecia tronos, poder e domínio sobre nações. E isso explica muito a grandeza do chamado de Deus na vida do homem. A grandeza que é a obra de missões, a obra missionária. Por que essa retaliação tão forte do inferno contra a vida deste profeta? A resposta vai estar ali na palavra do Senhor. Lá em Jeremias capítulo 1 e versículo de número 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu estou te dando por profeta. Antes que tu fosse formado no ventre, antes que tu fosse entritecido, antes que os ossos se gerassem, antes que as células se juntassem, antes que a ordem cromossômica se estabelecesse, eu te conheci, eu te santifiquei, e as nações eu estou te dando. Oh, aleluia! Agora entenda a grandeza desse chamado, a grandeza desse ministério, a grandeza que é o falar a respeito da obra de missões. Quando você fala sobre vidas e estabelece sobre nações, já disse alguém, você vai estar mexendo ali no ninho do bicho. Você vai estar mexendo ali no ninho do biri. Ele era o profeta das nações. E o desejo era que acabasse com a vida desse profeta. Disseram: nós vamos arrancar a raiz, nós vamos arrancar o tronco, e nós vamos pegar os frutos e vamos exterminar um por um. Quando fala de fruto na Bíblia Sagrada, ela vai falar sobre genética. Fruto na Bíblia Sagrada vai falar sobre hereditariedade. Fruto na Bíblia Sagrada vai falar sobre filhos dos filhos e dos filhos e dos netos e tataranetos. Só que até onde eu entenda, Jeremias ele não é casado. E onde está essa hereditariedade? Está numa trajetória espiritual, está numa visão espiritual, está numa linhagem espiritual, está no chamado profético do profeta, para que ele pudesse levar adiante, fazer discípulos e levar adiante dos seus discípulos essa mesma herança profética.
Só que o trono de Anate, ele não estava satisfeito com essa hereditariedade profética. Quando o Davi, ele vai saindo ali, temendo pela sua vida, Saul perseguindo Davi, a Bíblia vai dizer que Davi, faminto, ele entra na terra dos sacerdotes, e os sacerdotes alimentaram Davi, e quando Davi foi embora, o Saul veio, passou todos os sacerdotes a fio da espada, fugiu dali somente Abiatar. A linhagem sacerdotal deste profeta Jeremias é a mesma linhagem sacerdotal de Abiatar. Só que os moradores de Anatote e adoradores de Anatote estão dizendo: nós vamos tirar todos os frutos, nós vamos cortar o mal pela raiz, não vai sobrar nada e nem ninguém para contar a história. Que estão dizendo: não vai ter herança profética, não vai ter genealogia profética, não vai ter filhos espirituais. Nós vamos acabar aqui a partir da vida de Jeremias. Ninguém mais vai querer ser profeta, ninguém mais sonhará em ser profeta, ninguém mais vai ousar levantar a voz contra os povos e as nações para falar a respeito dos valores de Deus. E eu quero dizer a vocês, senhoras e senhores, algo muito sério: que o trono de Anatote continua sendo estabelecido, venerado, cultivado e adorado nos dias odiernos. E quando ele se levanta, ele vem tentar exterminar, amputar, engessar essa linhagem profética. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui neste lugar: não vai amputar o chamado profético no teu lar, não vai amputar o chamado profético na tua família. Teus filhos serão profetas, nossos filhos serão profetas, os jovens se profetizarão, os velhos sonharão sonho, e até sobre os servos e sobre as servas eu estou derramando do meu espírito, diz o Senhor. Nossos filhos serão a liderança dessa igreja. Nossos filhos serão os profetas desta igreja. Continuará sobre a vida dos nossos filhos o ministério apostólico. Continuará sobre os nossos filhos o ministério profético. Sobre a vida dos nossos filhos será determinado da parte de Deus uma forte e poderosa liderança que vai trazer uma geração a um patamar de conhecimento, de intimidade, as chaves do tesouro escondido em Cristo. Diga assim: eu não abro mão do ministério profético sobre a minha geração, sobre a vida dos meus filhos. E nós vamos seguir nessa mesma pegada até o arrebatamento da igreja. Aleluia. Glória. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizeis mais no nome do Senhor, para que não morrais em nossas mãos. Te cala, para, não prossegue. Profetizar para quê? Orar para quê? Missões para quê? Louvar para quê? Adorar para quê? Ir para a igreja para quê? Pare, não continue, volte. O Senhor está dizendo: aquele que põe a mão no arado. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode mais voltar atrás. Livre-arbítrio nós tínhamos quando estava lá no mundão. Depois que aceitamos a Jesus, o livre-arbítrio acabou lá na cruz. Agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora vivo, eu não vivo segundo a carne, mas eu vivo segundo o Espírito Santo, do Senhor na minha vida.
Jeremias enfrentando confronto, sendo confrontado pelo inferno, sendo confrontado pelos adoradores de Anate, sendo confrontado pelos seus patrícios. E ele chega uma hora e diz: Senhor, não dá mais. Senhor, chega a hora de parar. Acho que vai se cumprir aquilo que os adoradores de Anate estabeleceram. Vou parar, não dá mais para continuar. Muita lágrima, muito choro, muito sofrimento. E ele vai dizer lá no capítulo 20, versículo de número 6: e eu fui diante do Senhor e disse: olha, Senhor, eu não vou falar mais do teu nome, eu não quero mais pensar ao teu respeito, eu não quero mais sentir o teu cheiro, eu não quero mais contar das tuas grandezas. Mas todas as vezes que eu penso em parar de cheirar Ele, todas as vezes que eu penso em parar de falar do nome dEle, todas as vezes que eu penso em parar de sonhar das grandezas dEle, é como um fogo que vem no meu coração, que está acendendo a chama, e a mão do meu Deus entra sobre as minhas costelas, segurando o meu osso, e dá aquela puxada. Eu estou cansado, eu estou fadigado, eu estou chorando, mas eu não posso parar. Quem disse que a gente pode parar? Quem disse que a gente pode recuar? Tem muita coisa em jogo. Não é somente você, é muito mais do que você. Existe um reino ao qual nós representamos. Existe um Cristo, um Senhor que por nós morreu na cruz. Existe uma geração que está olhando para a minha vida e para a sua vida. E Deus, Ele te coloca em lugares altos para que gerações possam te observar, e você nem sabe, para dar continuidade ao chamado profético de Deus sobre a sua igreja. Se Jesus vier logo, disse Paulo, oxalá ele viesse logo, porque eu queria estar logo na presença dele, e na presença do meu Cristo seria muito melhor. Mas por amor de vós, por amor da igreja, eu ainda prefiro ficar, ainda que por um pouco espaço de tempo, na carne dessa vida, para que enquanto eu estiver nessa vida, dedique a minha vida aos filhos de Deus, ao povo de Deus, à sua igreja. Isso é convicção de quem disse: eu sei em quem eu tenho crido. Não tem como mais nós dizermos: a minha vida secular está ali, eu sou bem organizado, eu sou bem estruturado, Deus me deu posse, prosperidade. Agora aqui, a minha vida espiritual, não tem como mais, amados. Não tem como. Existem muitos empresários que receberam de Deus a sua empresa e reconhece isso. Reconhece que é bênção de Deus. E você percebe a bênção de Deus. Mas existem pessoas que exercem liderança, que nem sabem dos princípios, nem conhecem os princípios. E você percebe muitas vezes que o empresário tem muito mais de Deus do que alguns que exercem uma função de responsabilidade entre o povo do Senhor. Então a grande questão não é o que você está fazendo, não é se você é o empresário, ou não é se nós somos liderança da igreja. A grande questão é convicção de quem foi que fez isso na sua vida. Não tem mais a questão de vida espiritual, de vida ministerial e de vida secular. Se você está lá fora, você é representante do Senhor. Se nós estamos aqui dentro, continuamos sendo representante de Deus. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo que o Senhor resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o Senhor diz: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os punirei, vou punir os jovens, eles morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas, eles morrerão de fome. Sabe o que o Senhor está falando?
na hora que a guerra fosse se iniciar, de duas formas aquele povo iria morrer. Iria morrer à espada, ou iria morrer de fome. Quando fala sobre morrer de fome, a boca seria fechada, a boca seria travada. No mundo espiritual, nós estamos falando de adoradores de Anat, que disseram: nós vamos sacrificar os profetas, nós vamos sacrificar Jeremias, e o seu sangue vai derramar sobre o nosso altar. A sua carne nós vamos dividir. E o Senhor está dizendo para o profeta anunciar: não te preocupa pela tua vida, porque da tua vida cuido eu. Tem coisa na nossa vida, queridos, assim como ali o Jefité, que saiu ali, que foi expulso pelos irmãos, um homem valente, um homem valoroso, um homem cheio de virtude. Mas embora todas as suas virtudes, os seus irmãos o mandaram embora por ser filho de uma outra mulher. A Bíblia diz que Jefité não falou nada. Tem coisa na vida que o silêncio é a melhor resposta. Que Deus vai olhar para você e vai dizer assim: psh. Eu lembro quando eu conversava com Mateus e com Melk, ele dizia assim: engole o choro. Sei quem já viveu isso aí no passado, que o pai pegava aquela sandália havaiana e naquela parte maçuda, aí depois o menino queria fazer escândalo e dizia: agora engole o choro. Tem hora na vida que nós vamos engolir o choro, e o Senhor vai dizer: olha, psh. Porque a resposta quem vai dar é Ele a seu tempo. Ele está dizendo: não te preocupa, profeta, porque os jovens vão ser passados a fio da espada, e os moços ali irão morrer de fome. Ele está dizendo: eu vou fechar a boca dos adoradores de Anat. Ele está dizendo: eu não vou permitir com que estabeleça decretos, sentença de derrota sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus profetas. Ele está dizendo: nenhuma arma forjada contra a tua vida irá prosperar, irá prevalecer. Existem decretos proféticos que o Senhor tem ministrado sobre a nossa vida, e nós estamos sofrendo porque nós não tomamos posse dos decretos que Ele determinou sobre nós. Ele está dizendo na palavra dele: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Está com a vida no altar, então toma posse dos decretos que Deus tem sobre a tua vida. Existe uma batalha travada, uma guerra renhida. Você acorda pela manhã, existe um leão. De tarde aparece o urso. Vai anoitecendo o gigante. E no outro dia a mesma coisa. Guerra, luta travada. Não podemos parar. Nós não podemos desistir. Não podemos recuar. Não podemos voltar atrás. Alguns irmãos que nos acompanham sabem de algumas situações que nós passamos. E eu sei que tinha irmãos aqui que estavam orando por nós. Aqui está o meu filho, Caio, meu sogro, Arthur. Caio tem 13 anos. Meu sogro Haroldo, o meu filho Arthur, de 17, que ficou em casa. Arthur, ele é autista. Só que nem sempre a gente conseguia perceber. As pessoas que não o conheciam não percebiam o espectro nele. Só que nós estávamos dirigindo o trabalho aqui no Imperial 2. E Deus deu uma graça muito forte, porque quando nós chegamos ali, aquela fase difícil da pandemia estava se encerrando, as igrejas abrindo, e nós chegamos no trabalho onde algumas pessoas tinham saído da congregação, liderança, obreiros, e nós fomos tentar pedindo a graça de Deus para retomar aquele trabalho. E nós sofremos bastante durante um ano. E depois de um ano, quando fomos virando para o segundo ano, as coisas começaram a se abrir.
Pessoas começaram a aceitar Jesus, começaram a se reconciliar, obreiros começaram a voltar, pessoas de outros municípios começaram a chegar para ajudar na obra do trabalho. Começamos a construir, os recursos chegaram. E quando estava encerrando o segundo ano, e a gente na besta, naquela gana, sangue no olho, chegou a hora da mudança. Fomos lá para o Fonte Boa 5. Uma igreja boa, toda igreja é boa e abençoada. Mas eu falo em termos de recurso e estrutura humana. Porque às vezes a nossa visão, ela pode ser limitada por algum espaço de tempo, por conta da estrutura que você tem. A estrutura de mão de obra. Você tem sonhos, desejos, projetos, que às vezes se você não tem uma estrutura, você não consegue empreender aquela visão. E quando nós chegamos lá, no começo, no início, dia 4 ou dia 5 de outubro, nós chegamos lá. Quando eu li a estrutura de trabalho, a estrutura de liderança, os irmãos ali realizando aquele trabalho, disse: meu Deus, sonhos de 6 anos que eu tenho guardado aqui, vai ser aqui. Nós vamos viver esses propósitos do Senhor aqui. Alegre, amados. No início, dia 4 para o dia 5, dia 14, nós demos entrada no hospital, o Arthur com intensas dores no estômago. E nós fomos fazer exames. E outubro, novembro, e nada. Chegou em dezembro, teve dia que o pastor Câncio fazer exame com o Arthur lá no Procardíaco. O pastor Câncio estava lá nesse dia. E deu uma crise muito forte no Arthur, querendo bater, quebrar tudo. O pastor Câncio viu, presenciou, nos ajudou a conter de lá. E só a gente, o povo não estava entendendo o que estava acontecendo. E nem a gente estava entendendo. Quando chegou no mês de dezembro, nós fomos descobrir uma intolerância à lactose. Já nasce com isso, mas começou a aparecer, foi agora. E nós mudamos toda a alimentação, o tratamento, tudo. Quando chegou em janeiro, o que era no estômago veio para a cabeça. E as coisas ficaram mais difíceis, as coisas ficaram mais complicadas. A gente não conseguia fazer os exames dele, acompanhamento. Mudamos 4 vezes de psiquiatra. No mês de junho, nós encontramos o 5º psiquiatra que começou a ajudar a gente. E a gente não entendia o porquê. Aí você chega com pessoas que não são crentes. E às vezes pela dor que você está sentindo, de haver momento de ter que conter a pessoa a quem você ama, conter, amarrar literalmente, chamar SAMU, chamar corpo de bombeiro, e você nunca ninguém se prepara para isso. A Bíblia vai dizer que se a trombeta der sonido incerto, quem vai se preparar para a peleja? Ninguém se prepara para isso. Irmão Max, qual a tua experiência com Deus, irmão? Eu já vi Deus curar de câncer. Eu já vi Deus com mulher de 18 anos vivendo com o marido que não podia ter filho. Eu vi Deus gerar filho dentro da madre. Eu já vi chegar numa noite para fazer uma visita a pessoas que estão no outro dia para descer no hospital para amputar membro do corpo, porque a diabetes estava tomando, e nós orarmos ali, e no outro dia a pessoa ia fazer a cirurgia, no pré-operatório o médico mandar voltar para casa, porque já começou o processo de cicatrização. Só que quando chega com você, você percebe que vai passar 1 mês, aí passa 2, e passa 3, e as pessoas perguntam: e você não está orando? E algumas pessoas dizem: e não confessou o teu pecado? Sabe por quê? Porque existe um momento da nossa vida que nós estamos preparados para a corrida de 100 metros. Corrida de 100 metros você bate o recorde. Só que se essa corrida aumentar de 100 para 500 metros, a tua resistência não vai ser a mesma. Só que nós precisamos estar condicionados a esse tempo do dia mau. Nós temos que estar condicionados ao tempo onde nós somos confrontados por tronos, por principados contra a nossa vida. E não tem outro jeito, não tem outro termo, não tem meio termo, não tem outro caminho. Nós só vamos conseguir estar preparados
se estivermos na presença do Senhor. Irmão Dulce sabe, nós conversávamos, irmão Canso sabe, nós conversávamos, pastor Canso. E orientação, olha assim, assim. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Batalha contra trono, você não vence com canivete. Você não vence com baladeira. Em cada batalha que nós enfrentamos, existe uma arma diferente. E a arma tem que ter munição mais pesada, mais severa. Aí nós fomos para a oração. Fizemos, entre várias orações, essa ficou marcada. Fizemos um propósito de 3 dias de oração. Só que esses 3 dias era de 3 em 3 horas. Nós levantamos um clamor de 1 hora, 1h30. Descansava 1 hora e 1h30. Durante 3 dias e no jejum. E fomos no primeiro. Segundo dia, eu comecei a perguntar: Jesus, não sei onde eu me meti. O corpo já não aguentava. E depois que fazia aquele clamor, para você, isso aqui vai ser coisa de louco. Depois que terminava o clamor, nós pegávamos e íamos ao redor lá de casa. E ao redor do muro, íamos ministrando. Nós tomamos posse, Senhor, dos teus decretos proféticos. Nós tomamos posse daquilo que a tua palavra disse que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Íamos ministrando. Primeira, segunda, terceira volta. No segundo dia, era 6 horas, tinha dia, e nesse processo até Deus já começou a trazer o Arthur de volta. No segundo dia, só eu e minha sogra. Quando nós passamos lá nos fundos de casa, porque eu entendi, nessas guerras Deus começa a dar estratégia para a gente. Eu entendia que eu tinha que, cada caminhada que eu dava, eu estou tomando posse de todas as extremidades da minha casa, de todos os limites da minha casa, de todas as regiões da minha casa. Eu estou ministrando a presença de Deus. Aqui é do Senhor. A minha casa é do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. O meu casamento é do Senhor. Os umbrais da minha casa estão marcados com o sangue do Cordeiro. Não abro mão da minha casa. Não vou perder o meu filho. Não vou perder a minha família. No segundo dia, 6 horas da manhã, cansado, eu fui deitar. Eu já não conseguia mais dormir direito. Não conseguia. Eu não sabia quando eu estava acordado e não sabia quando eu estava dormindo. Eu não sabia se estava lá ou estava aqui. E de repente eu fechei os olhos e percebi lá nos fundos do quintal de casa um personagem. E Deus começou a mostrar as coisas para a gente. E aquele personagem não tinha as pernas, de short vermelho e sem blusa para cima, sem blusa. E sorrindo e fazendo gesto com as mãos. E eu conversando com alguém que tem algumas experiências a mais no mundo espiritual. Isso chama-se cirandar. Isso é realmente guerra, amados, peleja. Depois que nós encerramos no 3º dia, no 4º dia, eu não aguentava, estava muito cansado. Estava dormindo na sala, numa rede, e a minha esposa dormindo com o Arthur. E na hora que eu estava deitado, eu percebi aquele personagem passar por trás da rede. Eu achei que fosse a minha esposa. E eu peguei na mão. Você já pegou no mundo espiritual? E eu peguei na mão, com a mão da aliança, a mão esquerda. Quando eu peguei na mão, aquele personagem, eu consegui pegar. Fez isso assim na minha mão, puxou. E com aquele choque, quando eu olhei, não tinha cabeça, era daqui para baixo. Eu fui perceber a intensidade da luta que nós estávamos enfrentando. E nós fomos, amados, nessa guerra. No mês de junho, as coisas começaram a melhorar do ano passado. E por incrível que pareça, irmão Elton, nós estávamos vivendo o ano passado o 7º ano dirigindo congregação. Vocês estão sendo bem orientados. Vocês sabem o que significa o 7º ano. Existem ciclos na nossa vida. Existem ciclos. Todo ciclo que se encerra, ele se encerra embaixo de muita guerra, de muita luta. Quando nós encerramos aquele ano, foi aquela ministração que nós fizemos aqui na Praça do Estrela. E nós estávamos indo uma arrancada muito forte de ministrações. A gente não parava o final de semana ministrando e culminou com aquela ministração lá na Praça do Estrela.
E quando nós concluímos aquele ano, nós olhamos para o ano que estava entrando e dizer, esse ano vai ser o ano. Esse ano nós vamos ver muitas coisas de Deus na nossa vida. Quando a gente entrou, a gente travou, a gente parou. E tem coisa na sua vida que não está combinando com o que Deus tem para você. Tem coisa na tua vida que não combina com o que Deus tem. Se você pesar numa balança, não vai combinar. Aí você vai perceber que você não vai morrer nesse deserto. Que você não vai morrer nessa prova. Que deserto o crente passa assim. Mas existe um início, mas também existe um ponto final. Teve uma das vezes que Arthur estava numa guerra muito grande de lutas, problema psicológico. Ele teve um momento de sanidade, amado, com muita dor. Ele olhou para cima e disse, 17 anos, autista, com dores terríveis, e disse, eu não vou morrer nesse deserto. Se um moço de 17 anos com autismo e com crises elevadas está dizendo, eu não vou me entregar, eu quero te dizer que você não vai morrer. Eu quero te dizer que você não vai se entregar. Eu quero te dizer que isso não combina com o propósito de Deus. Existe um momento que você está lá no poço, mas existe um momento que a mão de Deus vai te alcançar lá onde você não estiver. Existe tempo que você vai estar cavando para baixo, e para baixo não vai ter saída. Chega uma hora que não dá mais de cavar, e quando não der mais para cavar, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus, que criou a terra. Não vai deixar os teus pés vacilarem, porque não dormita e não dorme o guarda de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Te coloque de pés em nome de Jesus. Não é fácil. Quer viver o propósito? Não é fácil. Quer ver o que Deus tem para a sua vida? Não é fácil. Mas é gratificante, porque nos momentos das guerras, das lutas, você vai perceber as mãos de Deus estendidas sobre a tua vida. No mês de outubro do ano passado, o médico que deu muito resultado, Deus usando aquele médico, e ele tem muito resultado aqui em Castanhal e fora de Castanhal, psiquiatra, ele disse assim, ele é autista. Eu sei que todo autista tem crise, mas as crises deles estão quase que 24 horas. E eu não sei. Quase que ele disse assim mesmo, eu não tenho como explicar, não tenho explicação para isso. Quando a Regiane me falou isso, eu me alegrei. Eu me alegrei porque quando os recursos humanos cessam, o de Deus ele vai brilhar na nossa vida. O de Deus vai despontar sobre a nossa vida. Vamos fazer uma oração. Não vai faltar linhagem profética sobre a tua vida. Não vai faltar chamado de Deus sobre a tua casa. Oh! Mas nós não devemos abrir mão da nossa casa. Não vamos abrir mão da nossa família. Não vamos abrir mão dos nossos filhos. Josué tinha muitos compromissos, tinha uma nação para liderar, tinha um povo para atravessar o Rio Jordão, mas ele chegou e disse, com todos os meus compromissos que tenho, eu vou olhar agora para o principal. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Qual a necessidade? Qual a carência? Onde está a área vulnerável? As mãos do Deus Já está em cima da carência, está em cima da necessidade, está em cima da área vulnerável. Senhor nosso Deus e Pai, a questão de seus filhos, seu povo, a sua igreja, Senhor, a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade, aqueles aos quais o Senhor chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Venha estender as tuas mãos, meu Deus e meu Pai, em todos esses confrontos, meu Pai, contra tronos, contra principados, contra potestades, meu Deus e meu Senhor.
em todas as artimanhas de Leviatã, Senhor, que o Senhor esteja quebrando, que o Senhor esteja neutralizando, que o Senhor esteja desfazendo no poder que há no nome de Jesus, que o Senhor esteja cortando o arco, quebrando a lança, queimando os carros no fogo, desmantelando a arapuca, o laço do passarinheiro, a mortandade que assola, a peste perniciosa, o pavor noturno, o leão, o leãozinho, a áspide e a serpente, tronos, principados, potestade, que sejam lançados por terra no poder que há no nome de Jesus. Todas as alianças estabelecidas nos tempos antigos, todos os pactos estabelecidos nos tempos antigos, todos os banhos tomados, todas as obras feitas, todas as oferendas realizadas, Senhor Deus, na cruz do Calvário, nós tomamos posse de uma nova aliança, nós entramos para um vivo e um novo caminho. Meu Deus e meu Senhor, que o Senhor esteja quebrando este ciclo de escassez, esse ciclo de miséria, meu Deus, esse ciclo de maldição, maldição espiritual, maldição no lar, na casa, na família, que seja quebrado, que seja neutralizado, que seja desfeito, que toda enfermidade, da planta dos pés até o alto da cabeça, o teu tempo acabou. Pega toda a tua bagagem e em nome de Jesus, sai! Meu Deus e meu Senhor, coloca um basta em todo ciclo de derrota, em todo ciclo de escassez, Senhor. Nós, os teus filhos, estamos entrando em um novo ciclo, um ciclo de abundância, um ciclo de fartura, um ciclo de colheita, um ciclo de riqueza, um ciclo de bênção, Senhor. Meu Deus, nossos irmãos, sua igreja, seus filhos, seu povo será abençoado na cidade, será abençoado no campo, será abençoado o fruto do ventre, o fruto da amassadeira, e aonde colocar as plantas dos pés, o Senhor esteja entregando sobre a vida dos seus filhos. Meu Deus, toda a estrutura, seja espiritual, seja física, seja psicológica, seja material, seja financeira, seja ministerial, seja familiar, nós estamos rendendo aos teus pés, nós rendemos ao teu altar, nós rendemos ao pé da cruz, para um ciclo de bênção, Senhor, em tua presença. Meu Deus, nós ministramos sobre o nosso lar, nós ministramos sobre a nossa casa, nós ministramos sobre as nossas famílias, nós não abrimos mão, Senhor, nós não arredaremos um palmo do teu chamado, do teu propósito, meu Deus e meu Senhor, e assim o Senhor estabeleça onde, meu Deus e meu Senhor, os jovens, meu Pai, sejam cheios do seu Santo Espírito, os filhos, meu Deus, sejam profetas, os velhos, eles tenham visão. Sobre os servos e as servas o Senhor esteja derramando do seu Santo Espírito, e isso acontecerá por sinal, diz a tua palavra: as eiras transbordarão de trigo, o lagar transbordará de mosto, meu Deus, e até sobre os servos o Senhor está derramando, Senhor, de toda a plenitude do Senhor, em todas as áreas da vida, revelando, meu Deus, as chaves dos tesouros escondidos em Cristo, para a glória do louvor do teu nome. A vitória é nossa, podemos todas as coisas, se Deus é por nós, agindo Deus, agindo Deus, agindo Deus, ninguém aplauda Jesus, exalte a Jesus, glorifique a Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Jesus. Que bênção extraordinária. Glória ao nome do Senhor Jesus. Alguém em nosso meio que gostaria de renovar o pacto, de refazer a aliança com Jesus?
alguém que chegou fraco espiritualmente, precisa de oração, de fortaleza espiritual, alguém que veio e sentiu o desejo de aceitar a Jesus, alguém que sente distante dos caminhos do Senhor e sentiu o desejo de se reconciliar. Eu convido a igreja a ficar de pé mais uma vez, nós já vamos encerrar. E enquanto a igreja fica de pé, o convite também ainda está de pé, tá bom? Você que veio para reconciliar, aceitar a Jesus, refazer a aliança, renovar o pacto com Jesus, faça isso em nome do Senhor Jesus. Meus amados, tem aí o bolo no pote e arroz paulista, é do departamento de jovens, apenas R$6, está bem ali, ó. R$6 o bolo no pote e R$7, tudo é 6. Pronto, baixou. 6 o arroz e 5 o bolo no pote. Meus amados, estenda sua mão em direção ao presbítero Max Vani e diga assim: presbítero Max Vani, nós abençoamos ainda mais o seu ministério, o seu casamento, os seus filhos, que a poderosa mão de Deus esteja à sua frente, destruindo barreiras e lhe dando vitórias, em nome de Jesus. Deus abençoe, presbítero, muito obrigado. Sentimos-nos extremamente honrados pelo seu sacrifício e por essa maravilhosa palavra da parte de Deus. Deus continue abençoando, meu irmão. Muito obrigado. Amanhã, segunda-feira, culto. Pode ficar de pé, irmão, vamos já terminar. De doutrina no Templo Central. Terça-feira, ensaio. Não? Ah, tá, perdão. Então não haverá programação na terça-feira. Quarta-feira, culto na congregação. Quinta-feira, meus amados, havia uma programação de culto de rua. Cadê a irmã Rainara? Irmã Rainara, nós vamos cancelar, tá? O de quinta, que era os Apóstolos da Fé, eu acho, né? Reunião aqui para todos os líderes, tá bom? Todos os líderes do departamento, líderes da EBD, primícias, todos os líderes, sem exceção, às 19h30 aqui na quinta-feira, eu acho que é dia 15, né? Próxima quinta-feira, reunião aqui na congregação. Quinta-feira, os Apóstolos da Fé na Martiju. Pois a gente vai cancelar, Sérgio. Não, justamente por causa dessa reunião, que os líderes devam estar aqui, tá bom? Tá? Eu acho que é isso, né, meus amados irmãos? Mais alguma coisa, alguém dê nos ajudar? Estamos aqui sem os serviços da nossa secretária. E nós queremos agradecer cada um dos visitantes, irmão Roberto, sogra do Paulo, Leonardo, esposa, Diácono Lau, Manjana, Ina, né? Aqui a banda maravilhosa, dinheiro da pizza está reservado, vou botar na mão do Nil, ele vai decidir para onde leva vocês aí, tá bom? Diamara, Deus abençoe, muito obrigado. Presbítero Max, mais uma vez, Deus abençoe. Seu sogro, Caio, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos, agradecer ao nosso Deus, eterno Deus e Pai. Te louvamos e exaltamos porque o Senhor tem sido bom. Sua misericórdia tem durado sobre as nossas vidas, mesmo sem merecermos absolutamente nada disso. O Senhor nos alcançou pela sua bondade, benignidade, pela sua longanimidade, pela sua paz que excede o entendimento. Te louvamos pela tua palavra que foi ministrada de uma maneira tão poderosa sobre os nossos corações e as nossas vidas. Senhor, continua usando o teu filho da fortaleza, da estrutura, da graça. Ajuda, transforma a cada dia. Que o ministério do teu servo seja cada vez mais elevado. Seu nome seja glorificado através deste ministério. Sustenta o Arthur. Protege, Senhor, toda a casa, toda a família. Que os teus anjos estejam depositados todo tempo, o tempo todo, para guardar, para livrar. E que o Senhor venha selar a vitória em cima desta situação na vida do teu filho. Abençoa, portanto, a tua igreja. Leva-nos em paz e em segurança. Livra-nos do mal, do perigo.
Permita que tenhamos uma noite de paz, uma noite tranquila. Guarda as nossas vidas, guarda os bens que o Senhor tem nos dado, guarda nosso lar, nossa casa. Papai, muito obrigado por tuas bênçãos dispensadas sobre as nossas vidas. Irmãos, antes de ir, eu vou passar para o presbítero ele dispensar sobre nós as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com toda a amada igreja, desde agora e para sempre. A igreja diz...